Graças a Deus. É uma pena porque Jesus não veio nos buscar, mas é uma graça por estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? Muito bem. Nós vamos continuar o nosso assunto. Semana passada nós ficamos mais... investimos o nosso tempo maior aí na nossa exegese do Salmo 91. Então a gente ficou na natureza dos anjos somente semana passada. Então a gente falou da natureza dos anjos. E aí a gente revisou aí a ideia do anjo da guarda. Então hoje ainda nós vamos continuar na natureza dos anjos. E aí nós vamos falar da personalidade dos anjos, o poder dos anjos, a classificação dos anjos. Vamos tentar chegar até a classificação dos anjos, para que semana que vem nós falemos e estudemos sobre a pessoa de Satanás, né? E aí vamos ver se a gente consegue finalizar o estudo sobre Satanás na próxima semana. E depois nós vamos ter o estudo dos anjos caídos e também a prática do exorcismo. Então nós vamos ver também exorcismo na última aula. Vamos lá, a natureza dos anjos. Então eles são seres criados. Eles são seres criados. Nós vimos aí, né, seres criados. Nós vimos que eles não são o espírito dos mortos, nem seres humanos glorificados. Também nós vimos que eles são seres espirituais. E embora eles sejam espirituais, algumas vezes eles apareceram aos anjos ou aos homens em forma humana visível e em sonhos. Nós vimos isso aí também, Daniel, Mateus, também nós vamos ver em Lucas, eles aparecendo e conversando aí, que é o assunto desta manhã. Eles são seres pessoais. O que é um ser pessoal? Pessoal são individuais, né, indivíduos. Aos anjos são atribuídas características pessoais. São elas inteligência, e eles também têm vontade e também atividade. Então eles têm vontade, eles têm atividade e eles são inteligentes. Vamos para o texto? 2 Samuel 14, 20. Segundo Samuel, né? Segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel 14, 20. Eu coloquei no nosso telão aí também para facilitar. Então diz assim, 2 Samuel 14, 20. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é o meu Senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Ou seja, o anjo ele é sábio, ele tem sabedoria. Por isso ele é pessoa, ele é pessoal, né? 2 Timóteo, agora sim, segunda epístola a Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, e em que a vontade dele são presos. Ou seja, anjo também tem vontade, tem inteligência, tem vontade. E Apocalipse 12, 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, anjo também se ira, tem sentimento, tá bom? Então, Satanás é um anjo, a gente vai ver semana que vem, né? Então, acho que para a gente sanar as dúvidas sobre a pessoa de Satanás, nós vamos falar semana que vem. Apocalipse 22, 8 e 9.
E eu, João, aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faça tal, porque eu sou conservo de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo falou: não me adore, adore a Deus. Então, é importante isso também, né? Eles são seres pessoais, a gente viu, e também são seres que não se casam. Eles não se casam. Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Então fala de nós, os salvos, na ressurreição, que nós não vamos ser dados ao casamento, assim como os anjos, tá bom? Então, anjo de Deus, os anjos não se casam. Eles não se casam e também são seres imortais, eles não morrem, são seres imortais. Lucas, capítulo 20, versículo 35 e 36. Se eu estiver indo rápido, os irmãos aí me brequem, tá? Se eu estiver indo rápido, os irmãos me brequem aí, porque vocês estão fazendo anotações. Né? Porque hoje a aula é um pouco mais extensa, porque nós vamos falar sobre querubim, serafim, Miguel, Satanás, nós vamos falar um pouquinho disso aí também. Tá? Então, são seres imortais. Lucas capítulo 20, 35 e 36. Mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, que são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, anjo não morrem, ok? Anjos não morrem, são imortais. E são seres velozes. Então eles são rápidos, velozes. Mateus capítulo 26, versículo 53. Então eles são seres velozes. Ou pensais tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Agora, e ele já enviaria, né? Então os anjos são velozes. São seres individuais e, embora espíritos, experimentam emoções e prestam culto inteligente. Os anjos prestam culto a Deus e culto inteligente. Nós encontramos essa defesa bíblica em Lucas 15, 10 e Salmos 148, 2, ao qual estão na tela aqui. Ó. Lucas 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E também, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Então, os anjos louvam, os anjos prestam um culto inteligente. Eles se alegram quando um pecador se arrepende. Eles se alegram. São seres limitados. Mateus 24, 36 e Hebreus 1, 4 a 14. Então, eles são seres limitados. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, os anjos são seres limitados. Eles não sabem todas as coisas, eles têm um limite do seu poder. Hebreus 1,14.
Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Esses são os anjos, né? Ministros de Deus, espíritos ministradores. Agora sim, o poder dos anjos. Nós falamos então sobre a natureza dos anjos e agora nós vamos falar sobre o poder. O poder dos anjos, os anjos são poderosos, eles são seres poderosos, Salmos 103, 20. E o poder dos anjos não é equivalente ao de Deus, pois deriva-se de Deus. É Deus quem dá o poder aos anjos. Um exemplo, o nome Gabriel significa poderoso de Deus. O nome Gabriel significa poderoso de Deus. Vamos ver Salmos 103, 20. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então, os anjos são poderosos. Engraçado, né? A gente viu aqui que o anjo, ele tem sentimento, ele presta culto, ele é uma pessoa, ele é poderoso, mas a quem é dado a tarefa de anunciar o evangelho? A nós, aos seres humanos, não ao anjo, mas sim a nós. E os anjos, eles queriam anunciar o evangelho, mas não foi permitido. Você imagina que loucura que seria se os anjos anunciassem o evangelho entre nós, né? Que loucura que seria. Porque a gente viu aqui que eles são seres espirituais, né? São seres que são velozes, eles, se é espírito, não são limitados ao espaço, ao tempo e ao espaço. E agora a gente vai ver a classificação dos anjos. Classificação dos anjos. Vocês já ouviram falar sobre querubins, serafins, né? E alguns anjos identificados pelos nomes. Então eu gostaria aqui de abrir um espaço para você falar um pouquinho sobre essa questão, aquilo que você já ouviu sobre essa questão dos anjos, né? Semana passada foi bem interessante, foi uma interação bem bacana. Eu gostaria de permanecer nessa interação aí, tá bom? Então, o que vocês já ouviram falar sobre essa galera aí, sobre esses anjos? Um de cada vez para também não dar bagunça. Os anjos vêm puxar a orelha. Uhum. Legal. Né? Olha só a tradição, né? Então, botar medo nos filhos, nos netos, né? Aí, ó, se você fizer bagunça, o anjo vai vir e vai puxar sua orelha, vai te beliscar. Interessante. Mais alguém? E eles deixam de guardar. Eles não guardam criança desobediente. Interessante essa, né? Mais alguém? Tem alguma curiosidade? Que ele iria lutar a favor da igreja, vamos dizer, a favor dos salvos no final dos tempos, né? A gente vai ver isso aqui. Legal. Lá em Apocalipse. Mais alguma coisa? Mais alguém? Então, como na primeira aula a gente viu, né, sobre essa questão do anjo da guarda, né? A nossa nação foi colonizada, né? Foi colonizada pelos portugueses e automaticamente a igreja
também entrou aí evangelizando, e aí veio essa tradição e essa cultura. Querendo ou não, a gente está inserido nessa cultura. E a cultura e a teologia católica, eles acreditam no anjo da guarda, eles acreditam que os anjos eles protegem, então cada um tem um anjo. A gente viu que a semana passada, no Salmo 91, a gente viu a cultura judaica, que acredita que cada um tem 2 anjos. Então, olha, é mais evoluída, né? Cada um tem 2 anjos na sua vida toda cuidando de você, né? Então, tudo isso é como ação cultural e religiosa. Mas a gente está vendo que a Bíblia, ela fala que o anjo da guarda não existe. Porque todos os textos, como a gente disse semana passada, todos os textos que apoiam esta teologia, né, essa doutrina da teologia, o texto não são base para isso. E aí por isso que a gente estudou a fundo, fez a exegese do Salmo 91 para tirar todas as dúvidas, que eu acho que é o mais complicado de entender sobre essa questão dos anjos, que é o Salmo 91. A gente viu que também, esqueci o número do Salmo, acho que é Salmo 35, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. E a gente vê que é o anjo do Senhor, a gente viu que ele é uma teofania também, a aparição de Jesus Cristo no Antigo Testamento, então é o anjo do Senhor. A gente entende também que a pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela recebe o Espírito Santo, ou seja, dentro dela está o próprio Deus, e o próprio Deus nos protege, está conosco, né? Jesus Cristo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, por classificação dos anjos, refere-se aos nomes e títulos relacionando-se a funções dos anjos, ou seja, não há hierarquia angelical. Então, alguns estudos e alguns teólogos acreditam que são hierarquia, né? Um manda no outro, mas não, é questão de serviço. Então, as funções dos anjos. Então, a gente vai ver os títulos, né, que são querubins e serafins, e os anjos identificados pelos nomes. Lúcifer foi identificado pelo nome, e a gente vai ver qual era a função de Satanás, né, de Lúcifer, na verdade, que é o anjo Lúcifer, que é o mesmo, Satanás. Miguel e também Gabriel. Então são esses 3 camaradas que foram identificados pelo nome. Vamos lá então. Os querubins. Os querubins aparecem pela primeira vez na descrição na porta do Éden, como guardiões. Então, guardiões, devido à expulsão do homem do jardim do Éden, eles foram postos para guardar o jardim. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24. Gênesis 3, 24 diz assim: E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, os guardiões aqui são os querubins. Lembrando aqui, eu queria falar aqui a palavra, mas não veio, agora veio à mente aqui, sobre a questão da colonização. E vocês já ouviram falar entre a cruz e a espada? O que é essa expressão entre a cruz e a espada? Vocês sabem? Entre a cruz e a espada é justamente na colonização. Por quê? Porque os portugueses eles vinham com a espada para aqueles índios que não se convertessem ao cristianismo. Então a pessoa tinha que decidir, a cruz ou a espada, ou ele vai se converter ou ele vai morrer. Tá? Então essa é a expressão, entre a cruz e a espada. Tá? Então eu queria, como eu relembrei aqui, eu queria só abrir esse parênteses para
trazer como conhecimento geral, tá bom? Então, a gente vê que os querubins são guardiões. Eles seriam como protetores da santa presença de Deus e foram apresentados na Arca da Aliança. Interessante, sobre a Arca da Aliança e sobre o templo também judaico. Existem querubins ali gravados. Nós vamos ver aí Êxodo 37, 6 a 9. Êxodo, capítulo 37, do 6 ao 9. Êxodo 36, 6 e 7, depois eu vou ler o 8 e 9. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado. Fez também 2 querubins de ouro. De obra batida o fez, nas 2 extremidades do propiciatório. Versículos seguintes. Um querubim na extremidade de um lado e outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça, com o propiciatório, fez os querubins nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. E os seus rostos estavam de frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Vocês sabem o que é esse propiciatório? Deixa eu fazer aqui uma pesquisa rapidinha aqui para mostrar para vocês. Do que está falando é a Arca da Aliança, tá bom? É a Arca da Aliança. É, aquela que está escondidinha. O pessoal está dizendo que está escondida, está preparada para o novo templo, né, que será reconstruído em Jerusalém. Ó, é essa aqui, ó. Dá para ver aí? Vamos ver se a gente consegue aumentar para vocês. Acho que dá para entender aí, né, gente? Então, essa é a descrição que está lá em Êxodo. Vamos ver se já consigo aumentar aqui. Vou fazer assim. Acho que assim facilita. Tá aqui, ó. Feitas de ouro puro, né? Com os anjos. Esses aí são os querubins, tá? Guardando a presença de Deus na Arca da Aliança. Esse é um símbolo do povo judeu, né? No deserto, e eles carregavam essa Arca da Aliança para cima e para baixo no tabernáculo, né? Montava o tabernáculo e ali simbolizava a presença de Deus. E os querubins guardando a presença de Deus. Tudo bem, gente? Vamos lá. Serafins. Então a gente viu querubins. O que são os querubins? Os guardiões, ok? Beleza, são os guardiões. Agora os serafins. Quem são os serafins? Esse título refere-se à adoração incessante, ou seja, não para de adorar a Deus. Incessantemente, não para, sem cessar.
aparecem apenas uma vez nas Escrituras sobre essa designação. Isaías 6, 1 a 3. Então, eles são adoradores. Isaías 6, do 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Então a gente vê aí sobre a adoração, sobre o louvor, ela é atribuída aos serafins. Agora os anjos identificados. Lúcifer. Quem é Lúcifer? A palavra Lúcifer é o filho da alva ou o filho da manhã. Tá? O filho da manhã. Isaías 14, 12. E no latim significa porta-luz. No hebraico foi identificado como Eiléu, que o significado é o que brilha como a luz da manhã. Então, é algo específico. Lúcifer, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E vocês sabem como que surgiu essa questão aí, como que aconteceu de Lúcifer, como que era no céu? Vocês sabem como que era antes? Lúcifer, ele era o líder do louvor nos céus. Ele era o serafim principal, né? O príncipe, a estrela da manhã. Né? Ele era o principal, era aquele que tinha destaque. Eu vou adiantar um pouquinho da semana que vem, da aula, porque nós vamos voltar e vamos trazer detalhes. Mas abre em Ezequiel. Isso aqui está fora do escopo, mas abre lá em Ezequiel 28. Ezequiel 28, e vamos simplesmente dar uma pincelada no que nós vamos ver semana que vem. É a profecia sobre o rei de Tiro. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Só para a gente ver a questão da pessoa de Satanás, não é? De Lúcifer, na verdade. A gente não está falando de Satanás, está falando de Lúcifer, que é a mesma pessoa. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, versículo 1. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se levou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeia de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que te possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata para os teus tesouros. Pela expansão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fora o coração de Deus,
Por isso, eis que te trarei sobre ti estrangeiros, o mais terrível entre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. E eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassara. De morte dos incircuncisos morrerás, por mão dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Aqui nós encontramos uma profecia de um homem, de um rei, que ele estava tão rico que ele falava, eu sou mais poderoso, eu sou Deus, eu sou mais poderoso que todo mundo. E o que Deus fala para ele? Não é assim não, hein? Você vai morrer na mão dos incircuncisos. O que são os incircuncisos? São os judeus, as outras nações. Aqui está tudo ok, a gente vê uma profecia de um homem e Deus tratando com esse líder, com esse homem, com esse rei. Agora vamos a partir do versículo 11, vamos ver se do versículo 11 em diante está falando de um homem ou não. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, e toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Quem é esse cara aqui? Vamos lá. Quem estava no Éden? Quem estava no Éden? Vamos por sequência. Quem estava no Éden? Deus. Quem mais? Adão, Eva e Lúcifer, né? Estava lá, a serpente. O rei de Tiro não estava. Então aí já começamos a identificar quem era esse cidadão. E fala que ele era perfeito em formosura. Deus criou Lúcifer perfeito. E aí ele vem falando aqui sobre a cobertura, sobre aquilo que representava a pessoa de Lúcifer. As coisas mais preciosas, e fala aqui de pedras preciosas, fala de diamante, topázio, turquesa. Então está falando todas as pedras preciosas. E foram preparados no dia que ele foi criado, ou seja, Satanás, ou Lúcifer, ele foi criado. Tá bom? Ele foi criado. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueavas, andavas. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram os teus interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras fogueadas. Ou seja, ele era querubim, guardador, ele protegia, ele guardava. E também fala dos instrumentos, né, dos tambores, dos pífaros, que ele também ele organizava essa questão do louvor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem.
todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Ou seja, você não vai mais ser o que era antes. Você não vai ter mais essa formosura. Acabou a história. Então Deus decretou a derrota de Satanás aqui na profecia de Ezequiel 28. Então, interessante, né? Então a gente vê que Deus trata com o ser humano e trata também com os anjos, porque ele é soberano. Ele manda. Então, Satanás, aqui Isaías 14:12, que fala de cair-se do céu, é uma representatividade, a mesma coisa que está dito em Ezequiel 28, do 11 em diante. Tá? E que a gente vai trazer detalhes semana que vem. Né? Não somente Ezequiel 28, a gente vai trazer detalhes sobre a pessoa de Lúcifer, de Satanás. Que aqui a gente está falando de Lúcifer, e aí semana que vem a gente vai falar desse lado aí, pós a criação de Lúcifer, que aí se tornou Satanás. Tá? É uma parte da angiologia, é satanologia, estudo sobre a pessoa de Satanás. Então, Miguel. Então a gente falou de Lúcifer e agora anjo identificado que foi Miguel. Miguel, anjo de guerra ou arcanjo. O nome Miguel significa quem é como Deus. Tá? O nome Miguel ou Mihael significa quem é como Deus. Ele é o defensor do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Isso é importante a gente ter guardado e gravado. Quem é o povo de Deus? Então, isso é o que a gente aprendeu. Mas o povo de Deus é a nação de Israel. Tá? Então, ele é o guardador, é o que batalha com o povo de Deus, que é a nação de Israel. Na história, a gente encontra a nação de Israel sempre em batalhas, em lutas. E ele é o defensor do povo de Deus, da nação de Israel. Nós somos filhos de Deus, nós somos o povo adquirido, a nação santa. Mas o povo de Deus, na Bíblia, ela faz referência à nação de Israel, que é aquilo que Deus criou como o seu povo, que viria o Messias. Tá? Então o Messias não é gentil, o Messias ele é judeu. Tá? Ele é israelita. É a reafirmação da infinita soberania de Deus. Vamos ver o que diz lá Judas 1:9. Então, é o defensor do povo de Deus e a reafirmação da infinita soberania de Deus. Judas 1:9, só tem um capítulo, Judas. Então, Judas 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, Miguel ele não pronunciou maldição contra Satanás, contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda, porque Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Tá? Então foi por isso, afirmando o poder de Deus, a soberania de Deus. Miguel também, como anjo de guerra, o nome dele significa quem é como Deus, ele é o defensor do povo de Deus e ele é o chefe dos exércitos do céu. Apocalipse, capítulo 12, 7-12. Lembra do que a irmã falou sobre a luta no final dos tempos sobre o anjo, sobre Miguel? Então, Apocalipse 12, 7-12. Ele é o chefe dos exércitos do céu. Os exércitos do céu são os anjos. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus.
E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Versículos 10 a 12. E vi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amavam as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí já fala da segunda parte da tribulação, onde o chicote vai estralar de verdade, né? Então, a luta e o líder dos exércitos do céu, então, é o Miguel. Acredita-se também que Miguel é o único arcanjo existente. O único arcanjo existente. E aí nós encontramos aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Mas o mesmo Senhor descerá do céu, com ararido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então fala aqui do arcanjo, que vai soar ali a trombeta, chamando aí o povo de Deus. Como eu comecei a aula aqui, né, falando que infelizmente Jesus Cristo não chamou a sua igreja essa semana, mas graças a Deus estamos aqui para estudar a sua palavra, né? Eu acho que essa deveria ser a nossa sensação, a nossa emoção, né? E ultimamente, principalmente nesse período, parece que os crentes não estão desejando mais se encontrar com Cristo. Estou falando aqui, eu estou me incluindo, né, no meio do povo, onde nós muitas vezes esquecemos dessa verdade e nos preocupamos com as coisas desse mundo. E sabendo que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Agora, Gabriel. Então nós vimos Miguel, Lúcifer, e agora nós vamos ver Gabriel, que agora a gente está na reta final da nossa aula de hoje. Então, Gabriel. O que significa Gabriel? Como a gente viu, né? Poderoso de Deus. Então, Gabriel é o poderoso de Deus. Aparece na Bíblia sempre como um mensageiro ou revelador do propósito divino. Toda vez que encontramos Gabriel na Bíblia, ele é um mensageiro, ele está trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem com um propósito divino. Ele falou a Daniel sobre os finais dos tempos. Daniel 8, 15 a 27. Daniel, eu não coloquei aqui porque ia ficar muito grande o slide, mas vamos lá para a Bíblia. Daniel, capítulo 8. Do 15 ao 27. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Aulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a visão a este.
E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no final do tempo. E, estando ele falando comigo, caí adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso permanece o tempo determinado do fim. Versículo 20. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que ele tinha entre os olhos é o primeiro rei. O rei, ou melhor, o ter sido quebrado, lembrando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão na mesma nação, mas não há com força dele. Versículo 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Versículo 25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano da sua mão, e no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem em segurança. E ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci, e eis que enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, quem apareceu a Daniel? Gabriel, trazendo a mensagem de Deus sobre a interpretação daquilo que ele tinha visto, da visão que ele tinha tido sobre o final dos tempos. Trouxe também a Zacarias notícia do nascimento de João. Quem lembra de Zacarias? Né? É Isabel, não é? Isabel, mãe de João. Vamos ver lá? E quem foi João? João foi o antecessor, né? Aquele que iria abrir o caminho do Messias. Lucas capítulo 1. Lucas 1, 17 a 20. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes à prudência, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Versículo 19. E respondeu o anjo e disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te a estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás
falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes nas minhas palavras, que eu a seu tempo se hão de cumprir. Então ele ficou mudo até que João nascesse. Interessante, né? E Gabriel se identificou, falou: eu sou Gabriel, eu estou lá, eu estou com Deus, então eu estou trazendo um recado de Deus para você. E também ele anunciou a Maria o nascimento do Messias, o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo a ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras e considerava que a saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então aqui a gente encontra também, Gabriel anunciando o nascimento do Messias. Então nós vimos semana retrasada, então na primeira aula, definição de anjo. Né? O que é anjo? Lembra da primeira aula? Vamos ver se você consegue lembrar desta resposta. Né? O que é anjo? O que é a palavra anjo? Mensageiro, legal. Anjos existem? Aprendemos que sim, existem. Anjo da guarda existe? Não, a gente aprendeu que não, porque os textos que baseiam essa doutrina não são textos que podem fundamentar, porque estão fora de contexto. Qual é a quantidade de anjos? Lembra? Milhares de milhares. A gente tentou fazer a conta aqui, impossível fazer essa conta, né? Então a gente viu a quantidade de anjos. Qual é a habitação dos anjos? Onde os anjos habitam? No céu, nas regiões celestiais. Legal, hein? Essa matéria, acho que os irmãos aproveitaram mais, hein? Acho que era mais curiosa, né? A natureza dos anjos. Qual é a natureza dos anjos? Então, eles são pessoais, espirituais. Eles louvam a Deus, prestam culto racional. Né? Bastante coisa. A gente encerrou a natureza dos anjos hoje. Agora vamos lá. Qual é a personalidade dos anjos? A gente viu hoje. Tem sentimento. São adoradores. Legal. E qual é o poder dos anjos? Os anjos têm poder? E o poder deles vem de quem? Vem de Deus. Então, eles são poderosos, mas eles são limitados porque o poder deles não são de Deus, mas são dados por Deus. Então, eles são limitados, ok? Então, os anjos são poderosos, mas são limitados. E a classificação dos anjos, que nós vimos aqui, que classificação não é hierarquia. Classificação é simplesmente funções diferentes. Tá? Então, qual foi o guardião? O guardião é o querubim. E os serafins? Adoradores. E o outro? São aqueles que são
identificados por nome. Quem são aqueles anjos que são identificados por nomes? Miguel, Gabriel e Lúcifer, tá bom? Então, essa foi a aula até hoje que nós aprendemos. Semana que vem nós vamos falar sobre Satanás, sua origem, a sua obra e seu destino. Então, semana que vem nós vamos falar sobre satanologia. Dentro de angiologia, nós vamos estudar a pessoa de Satanás, que é um anjo caído. E nós vamos ter também anjos caídos e exorcismo. Tá? Então, acho que semana que vem nós vamos falar sobre Satanás e depois, na última aula, sobre os anjos caídos e o exorcismo. Só como o que é exorcismo? Expulsar o demônio. Como assim? Então, existem os livros apócrifos que falam dos anjos, que tem essa definição, essa defesa do anjo da guarda. Só como é apócrifo, ele não foi considerado como inspirado por Deus. Por que não foi considerado? O pastor Manuel Cano, ele deu aula aqui sobre bibliologia, né, sobre a doutrina das escrituras. Por quê que os livros apócrifos eles não foram considerados inspirados por Deus e estão fora do cânon, da régua de medir? Porque eles têm problema doutrinário. Tá? Por exemplo, 1 e 2 Macabeus, ali é aquele período de 400 anos que Deus não falou com os homens. E ali tem vários erros doutrinários. De culto a morto, tá bom? Também tem. Então, sabe? Então não foi considerado como canônico, por isso que foi tirado aí, tá bom? Então, se prepare para a semana que vem, não perca as próximas aulas. Que Deus abençoe.